Faço reflexão sobre o novo ano que promete trazer muitas confusões à mistura. Vamos à astrologia de 14 a 20 de dezembro. No dia 14 temos o Sol em Sagitário em Trígono a Quirón retrógrado em Carneiro Áries. Meus caros, Sol em Sagitário, nossa energia vital para vivermos intensamente, não pedir desculpa, não pedir com licença. Nossa energia vital para sermos autênticos com aquilo que acreditamos, os nossos desejos, as nossas verdades. Quando faz um posicionamento tão fluido como um trígono, a Quirón, que é a nossa ferida emocional aberta, traumas do passado, retrógrado em Carneiro Áries, faz-nos rever sítios onde nós não nos atrevemos a ser independentes, a ser autónomos, a ser empreendedores. Então, é uma energia muito boa para te atreveres a abrir um negócio, te atreveres a fazer uma viagem sozinho, te atreveres a fazer um exercício físico difícil pela primeira vez, te atreveres atreve-te, alguma coisa que no passado não correu bem ou que tu achavas que ias conseguir e não conseguiste, atreve, acredita em ti, acredita que é possível. Não tenhas medo de falhar, é muito importante, não tenhas medo de falhar que não corra bem à primeira. E o sentido do humor negro de Sagitário permite-te ultrapassar de forma mais leve qualquer erro que possa acontecer. Ainda neste dia temos Marte em Sagitário em quadratura a Neptuno em Peixes. Estas quadraturas entre Sagitário e Peixes já se vêm arrastar desde a semana passada. E este Marte em Sagitário, que é inconsequente, quer viver a vida sempre de com licença, velocidade elevada, exercício físico em extremo, ações desmedidas, inconsequentes. Quando faz uma quadratura a Neptuno em Peixes, existe uma ação que coloca em causa o sonho de alguém. Existe uma ação que coloca em causa e a estabilidade emocional da outra pessoa. Existe uma ação que coloca em causa um sonho teu. Porque isto também pode, uma quadratura também pode ser uma pressão externa para tu atuares e tu já levaste com tanta pressão que de repente fazes de forma efusiva, fazes de forma excessiva, que acaba por entrar em rota de colisão com um sonho teu, Neptuno em Peixes, algo que é desprendido de questões materiais, algo que é desprendido do vil metal, que é desprendido deste mundo, destas coisas palpáveis. Dia 15, Marte passa a Capricórnio. Marte em Capricórnio, meus caros, extremamente prático. Vamos lá, qual é a meta? Quando é que se define? Quais são as ações? Qual é o plano? Está cumprido? Já viste as métricas? Dá para medir? Se não dá, vamos fazer com que dê. Existe uma noção de metas, objetivos, timings e tudo tem que ser feito. Marte, a ação, tudo tem que ser feito, tudo tem que ser estruturado. A pessoa tem que ser responsável pelas ações, pelos atrasos, pelos acertos. A pessoa tem que ser responsável e adulta. Dia 17, Sol em Sagitário faz uma quadratura a Saturno em Peixes. Ora, Sol em Sagitário já vimos o que é. Saturno em Peixes. Estruturar algum sítio onde nós fomos diluídos, onde nos deixámos ir. Onde perdemos demasiado tempo, onde consumimos algo em excesso, onde gastámos demasiado dinheiro, algum sítio onde nos deixámos ir. E então, mais uma vez, as quadraturas entre Sagitário e Peixes têm-nos estado a levar, a dar-nos porrada sobre graus de liberdade versus construir um sonho, fazer aquilo que eu quero versus estruturar algo que é para longo prazo e é algo que eu quero muito. Tem-nos estado a levar seriamente na cabeça com estas escolhas e, mais uma vez, ela cai-nos no colo. O que é que tu queres estruturar? Que de alguma forma tu gostavas que fosse diluído, tu gostavas que fosse mais fluido, tu gostavas de não ter que ser responsável, tu gostavas de não ter que ser o adulto, tu gostavas de poder simplesmente existir, viver, experienciar e que se lixe. No dia 18, Vênus em Sagitário faz um trígono, a Quirón retrógrado em Carneiro Áries. Falámos de Sol em Sagitário no iniciozinho e agora falamos em Vênus em Sagitário. Então, o Sol deu luz, deu brilho, deu foco a uma determinada área e agora Vênus faz-nos valorizar essa determinada área. Imagina que tu viste uma experiência que querias muito fazer, não é? Porque o Sol em Sagitário falámos que este trígono dava-nos a possibilidade de abrir um negócio, de fazer uma viagem a solo, de tirar um curso que ainda não tinhas atrevido, fazer alguma coisa fora da caixa, fora da tua zona de conforto, que tinhas trauma ou que já tinha corrido mal no passado. Agora Vênus vai valorizar. Então, se tu deste foco a essa área, agora vais dar importância. E efetivamente isto para mim é importante. Este tema é importante. Este tema vai ser válido para mim no futuro. Vai-me fazer aumentar os meus graus de amor próprio. Vai-me fazer confiar mais em mim. Vai-me dar a capacidade de me atrever depois, noutro sítio, noutra área. Eu vou conseguir construir algo diferente dentro de mim se eu me atrever a.
E finalmente, no dia 20, temos uma lua nova em Sagitário. Dá-se no grau 28, temos a lua junto ao Sol, junto a Juno, junto a Vênus. A lua que é a nossa necessidade emocional, o Sol que é a nossa energia vital, Juno, o asteroide do compromisso e Vênus, o planeta da atração, da valorização, do amor próprio, das parcerias. Ok. Esta lua vem também com 2 quadraturas, depois vejam o vídeo exclusivo no canal para perceberem que ela não tem uma energia tão fluida quanto isso. Que voltamos mais uma vez a falar sobre aquilo que é as necessidades de liberdade, o teu compromisso com os teus graus de liberdade versus tudo aquilo que tu tens estado a sofrer para construir até agora. E uma lua nova abre sempre um ciclo de 6 meses, portanto vamos ter aqui um desenvolvimento para ser estudado quando for a lua cheia em Sagitário, na época de Gêmeos, que é o seu signo oposto, ok? Daqui a 6 meses. Mas vão lá ver o vídeo exclusivo para a lua, porque agora vamos signo a signo. Carneiro Vagos. O que é que publicamente tu queres assumir na tua vida como sendo uma meta, um objetivo? O que é que publicamente tu queres dizer? Eu vou fazer assim, vou fazer assado, é este o meu plano, é este o meu plano traçado e estes são estes os timings. Assume publicamente para teres algum tipo de obrigação de teres que construir, mesmo que apeteça baixar os braços, tens muito bom a iniciar. Facto, mas és péssimo no longo prazo, perdes o apetite, perdes a vontade, tens que delegar para outras pessoas fazerem a longo prazo, tu gostas da coisa ao início e depois perde o interesse para ti. Então, meu caro, minha cara que esteja desse lado, assume publicamente para não poderes desviar e não poderes deixar de fazer. Outra coisa, graus de liberdade para ti são fundamentais e durante os próximos 6 meses tu vais estar seriamente a questionar de que forma te deixaste controlar por alguma estrutura exterior, de que forma deixaste de ser autenticamente quem tu és porque diziam que não podias ser assim, ou porque era para um projeto, ou porque era para estar bem numa relação, ou era para ficar bem na família. Existe um grito do Ipiranga da liberdade durante estes próximos 6 meses. Já não quero mais, o meu compromisso agora é com a minha liberdade. Touro. Touro, se tens alguma ideia de expansão na tua vida, está na hora de começares a definir ações. Quais são? Com quem? Timings, metas e que tudo seja medível. Que exista a capacidade de medir progressão, de medir tempo gasto, de medir dinheiro gasto. É importante para ti conseguires perceber a evolução para não te desmotivares ao longo do caminho, porque isto é uma corrida de longo curso, não é um sprint. Por outro lado, meu caro, graus de liberdade em termos financeiros implicam que durante os próximos 6 meses tu faças o plano para deixares de pagar alguma dívida, para pedires algum tipo de empréstimo ou ainda para fazeres um investimento que te vá pingando dinheiro na conta sempre para não teres que contar diretamente ou somente com o dinheiro do teu salário. Durante os próximos 6 meses tens vontade de consultar um especialista ou de estudares mais a fundo questões que têm a ver com dinheiro que vem de outras fontes que não é do teu saláriozinho que o teu patrão te dá. Se és empreendedor e não tens patrão, não trabalhas por conta de outrem, então está numa fase de perceber se existe algum tipo de crowdfunding ou de investidores que tu possas angariar, mas que sejam diferentes daqueles que procuraste até agora. Há uma noção de mais do mesmo não vai funcionar. Aliás, o mais do mesmo vai reentrar em rota de choque, de colisão com esta tua nova ideia, com esta ideia de inovação e de liberdade que tu tens. Gêmeos. É preciso começares a definir o plano de pagamentos dessa dívida que tu tens. É verdade. É preciso perceber as ações que tens que fazer para conseguir negociar isso com o teu banco. Ou é preciso começares a ter ações que te levem a um objetivo de investimento. Ok, eu consigo poupar este dinheiro, eu consigo pôr este dinheiro no banco e vai-me pingar não sei quanto na conta passado X tempo. Há que ser prático, adulto, com questões que tenham a ver com dinheiro da parte de outros. Se, por exemplo, tens pensão de alimentos pendente, não paga, é suposto pagar mais, está na altura de começares a perceber quais são os planos, quais são as ações, como é que te podes defender, quais são os especialistas e procurá-los para te ajudarem a desenvolver o trabalho. Se tens taxas e taxinhas pendentes do Estado, vai procurar alguém que te ajude a perceber como é que podes pagar isso de forma faseada, como é que podes pagar algo que está pendente com menos juros, ok?
Por outro lado, durante os próximos meses, existe uma evolução nas parcerias que existem na tua. Aqueles que já existem, precisas ter mais graus de liberdade. Ou seja, se for alguém que está a sufocar, ou vais mandá-lo para as ortigas, ou a coisa não pode continuar como está agora. Se é alguém novo que está para entrar, provavelmente é uma pessoa muito diferente. É uma pessoa que preza pela sua liberdade, que não tem paciência para aturar outras pessoas e nem para ter relacionamentos tradicionais. Então, seja para relacionamentos amorosos, seja para sócios, existe uma noção de liberdade, seja da tua parte, seja da parte do outro. Caranguejo Câncer. Quais são as ações específicas que tu queres que a outra pessoa tome para que exista uma noção de responsabilidade, de adultez e de assumir ao público eventualmente alguma situação que se está a passar entre vocês? Há aqui um passo a passo, há a necessidade de se medir. Se for uma relação amorosa, a outra pessoa tem que tomar atitudes que tu percebas que vão validá-la. Se for uma relação de sócios, a outra pessoa tem que te dar um passo a passo, ou tu vais lhe dar a ela, e vamos cumprir assim, meus caros. Olhem, é esta a ação que tu tens que fazer para ter este objetivo, neste timing. Há uma noção, seja num sítio, seja no outro, de atitudes de ser adulto, atitudes de ser responsável, atitudes de longo prazo. Por outro lado, existe um novo ciclo a começar que durante os próximos 6 meses te vai levar a uma nova rotina. Vais deixar para trás velhos horários que te sentias muito restritivo, que te sentias que não eram teus, que vais trocar os horários. Se tens algum tratamento de saúde ou estás à procura, a analisar alguma coisa, há uma noção de eu preciso de alguma coisa que não me restrinja tanto, que eu possa viajar sem preocupar, há alguma coisa que em vez de ter que tomar todos os dias possa tomar só uma vez por mês. Há uma noção aqui em termos de tratamentos de saúde. Olha, eu não posso estar tão enclausurado nesse tratamento. Não posso estar tão dependente. A minha vida precisa de ser mais livre. Leão. Atitudes diárias fazem com que tu sejas reconhecido de forma adulta, responsável e alguém em que as outras pessoas confiam. Atitudes que têm um objetivo, que têm uma métrica, que são medíveis, permitem-te repetir mais do mesmo para perceber onde é que vai o sucesso. Há aqui uma noção de rotina, dia a dia e de coisas que se vão acumulando no passo a passo. E para ti é importante porque indo conseguir ver a evolução, tu vais conseguir ficar mais motivado para não desistir a meio do caminho. E não tem a ver só com algum tipo de trabalho que tu estás a desenvolver, está relacionado igualmente com dietas e com exercício físico. Mete um objetivo, mete um timing, uma métrica, tem um objetivo de perder não sei quanto e não sei quanto tempo, tem um objetivo de deixar de comer açúcar durante não sei quanto. Faz metas e objetivos para conseguires ver a progressão e a diferença, algo que seja mensurável. Por outro lado, começa um novo ciclo de 6 meses que te pede para começares a pensar seriamente se esse projeto criativo te pode trazer mais graus de liberdade ou se te vai comprometer em termos financeiros. Parece que não é compatível, pelo menos nesta fase parece que não é compatível, ou uma coisa ou outra. E durante estes próximos 6 meses tu vais ter que tomar uma decisão. Então, investe, analisa, percebe onde é que vale a pena gastar dinheiro, se o retorno é válido durante estes próximos 6 meses e depois, lá para junho de 2026, tens que tomar uma decisão sobre este tema. Relações, paixões, não são relações, paixões, que de alguma forma entrarem na tua vida serão com pessoas muito diferentes, com pessoas que querem viajar o mundo, com pessoas que querem viver intensamente e sem ter que dar propriamente justificações, nem horários, nem olha, não me restrinjas, viva a tua vida que eu vivo a minha quando a gente se encontrar porreiro. Então há aqui uma noção de liberdade diferente do que tu estás habituado às pessoas que vão entrar na tua vida para viveres uma paixão intensa, mas provavelmente não será para a vida toda. Veja, está na hora de colocares um plano em prática. Se tu tinhas pensado seriamente sobre como é que eu vou evoluir este projeto criativo, estes são os passos, e já tinhas feito na tua cabeça, já tinhas posto no Excel, já tinhas posto. Está na hora de começares a pô-lo em prática. Até fiquei com comichão. Está na hora de começares a pôr a coisa a andar, de começares a poder perceber a evolução, se as tuas ideias afinal podem ser postas em prática, se são válidas, se dão resultado. Projetos criativos implicam que tu comeces a tomar uma ação e que essa ação se vá construindo num passo a passo. Não vai ser por mágica, não vai acontecer de cena do dia para a noite, vais num passo a passo. Se existem filhos
que estejam a descarrilar, está na altura de lhes dares ocupação para eles sentirem o peso da responsabilidade e da adultez. Se eles não estão a descarrilar e, pelo contrário, são crianças extremamente adultas, com muitas coisas para fazer durante o dia, tenta fazer com que eles percebam que existem objetivos e que existe uma evolução sequencial e lógica naquilo que eles fazem, para eles não se sentirem assoberbados, não é? Porque, afinal de contas, podem ser crianças com uma carga horária pesadíssima e eles precisam perceber que existe um propósito maior. Outra coisa, nova fase durante os próximos 6 meses, em termos de casa, família e raízes. Negocia, não sejas inflexível. Tudo o que tenha a ver com preciso de mais graus de liberdade, preciso ser mais autêntico, sinto-me claustrofóbico, sinto que não posso ser eu, mais uma tarefa, não me apetece, não consigo desenvolver um projeto criativo se tiver que estar sempre a tomar atenção à família, não quero estar sempre... Durante os próximos 6 meses, até junho do próximo ano, negocia graus de liberdade diferente daqueles que têm. Negocia poderes ser autêntico se sentes que, de alguma forma, não podes dizer aquilo que te apetece, não podes ter as atitudes que te apetece, tens de te comportar de determinada forma. Negocia. Não vais do dia para a noite dar-te o chilique, porque as pessoas vão achar que é de repente e que é despropositado. Libra Balança. Tens que ter atitudes de adulto em termos de casa raízes. Tens que ter a capacidade de perceber que no dia-a-dia vais construindo a família. É nas atitudes diárias. Não é um dia em que fazes tudo e no outro dia estás amoado ou estás cansado e não fazes nada. É na resiliência, nas metas que tu vais construindo uma família, que tu vais construindo uma casa. É em perceberes que queres comprar uma casa, tens que ter atitudes que te façam poupar dinheiro dia-a-dia. E não há um dia em que gastas tudo e depois no mês a seguir andas a passar fome para conseguir ter dinheiro. Há uma noção aqui nestes temas de família de teres que aumentar os teus graus de adultez através de atitudes diárias que possam ir acumulando e que tu possas ir ver a evolução da coisa. Por outro lado, existe uma abertura do novo ciclo, com fortes possibilidades de renovares um contrato, mas com outros termos, ou de quem está desempregado conseguir um novo contrato, mas ou o contrato implica que tu tens que viajar muito, que não tens um sítio fixo para estar, que tens que ir ver muitos clientes, que tens horários diferentes e dinâmicos e mais ou menos tu é que escolhes, fazes as coisas meio à tua medida, portanto com graus de liberdade bastante válidos e amplos. Ou se já tens um contrato, era muito estruturado e eventualmente começas a ter um horário que é mais flexível, ou era num sítio fixo, era no escritório e agora pode ser versão teletrabalho casa ou versão vais ali, depois vais. Há aqui uma noção de maior fluidez. Também é muito possível conseguires um contrato noutro sítio, noutro país ou com pessoas de outras culturas e se já trabalhas numa determinada empresa, começares também a fazer esse tipo de TCL de ligação. Escorpião. Novos contratos podem surgir com as tuas atitudes diárias, com o facto de seres previsível, com o facto das pessoas saberem que podem contar contigo, com o facto de conseguires ter atitudes todos os dias que tornam uma pessoa que sabe-se que se pode contar com ela. Há aqui uma noção de, se tu disseres, olha, eu disse isto, eu fiz isto foi o que eu consegui, isto é o que eu prometo conseguir. Estas são situações e evidências que te vão trazer novos contratos ou melhoria do contrato que tu já tens. Por outro lado, existe uma nova fase que se abre na tua vida até junho do próximo ano, em que tu começas a valorizar mais graus de liberdade. E isto implica, eventualmente, lá está, a renovação de um contrato ou a renegociação de um contrato para conseguires ter um horário mais flexível ou para conseguires começar a trabalhar, ter teletrabalho. Ou existe aqui uma noção de, se tu valorizas mais graus de liberdade, podes negociar com as pessoas, não me dê um aumento, eu posso continuar a receber o mesmo, mas trabalho menos horas. Ou eu não quero ser obrigada a fazer horas extraordinárias. Existe também aqui outra questão, que é, durante os próximos 6 meses, tu jogares bem as tuas cartinhas, vais ser começada a ser valorizado por ser um especialista numa determinada área. E sendo um especialista numa determinada área, tendo a visibilidade suficiente e o reconhecimento suficiente, começas a ser chamado, a ser mais visto, começas a ter mais público, começas a ter
maiores graus de liberdade também, porque começas a ir para outros sítios, começas a visitar outros países, começas a ter que ir entre vários lugares, então tens que os visitar. Hoje em dia também através das redes sociais nós falamos com as pessoas de todo o mundo, mas há uma noção aqui de começar a ser reconhecido como sendo especialista numa determinada área, maior visibilidade e reconhecimento pode trazer, claro, um aumento de salário. Sagitário. Meus caros, está na hora de começar a ter atitudes responsáveis, atitudes de adultos. A vida, a pessoa não pode andar sempre a brincar, a pessoa não pode ter sempre sentido humor negro, a pessoa não pode virar as costas ao chefe, a pessoa não pode ser autêntico sempre que lhe apetece. Está na altura de ter atitudes responsáveis, atitudes de adulto. Se queres conseguir um salário mais elevado, se queres conseguir novas oportunidades, se queres conseguir começar a ser levado a sério, está na altura de começares a comportar como um adulto, como alguém com quem os outros podem contar, como alguém que não tem uma extrema necessidade de gritar ao mundo a sua verdade e a sua autenticidade, colocando em causa algum tipo de apresentação, algum tipo de discussão, algum tipo de projeto de uma empresa. Há aqui a necessidade de alguma forma, durante esta fase, de teres atitudes de adulto. Agora, enquanto se fecha o ano, nas apresentações da empresa, nas jantares e almoços de Natal da família, por favor, muita calma nessa hora. Por outro lado, novo ciclo de 6 meses, e agora vai parecer um bocadinho contraditório, novo ciclo de 6 meses até junho do próximo ano, em que tu começas a perceber que o teu compromisso é com a liberdade. O que é que vai acontecer? Tu vais ter que ser tão responsável durante estas próximas semanas que o teu compromisso com a liberdade fica firmado, ferro e fogo. Eu não quero nunca mais ter que engolir este sapo. Eu não quero nunca mais ter que me subjugar a este emprego. Eu não me apetece mais aturar a minha família porque eles não me aceitam como eu sou e eu tenho que fingir que sou outra coisa. Então, há aqui uma noção de, durante umas semanas, tens que ter atitudes que são responsáveis, que te vão deixar tão contrariado, que tu assumes um contrato contigo próprio, um compromisso de liberdade, que durante os próximos tempos te vai fazer quereres mudar de trabalho, quereres confrontar a família para ser autêntico, se quiçá existe uma renovação de quem tu és, da forma como te e está assumidamente ligada à liberdade. Capricórnio. Durante estas próximas semanas vais-te sentir muito no teu elemento, como se as tuas atitudes fluíssem, tu sentires que naturalmente estás a expor-te confortavelmente no teu elemento. Atitudes de nova responsabilidade, atitudes da pessoa assumir que faz este sou eu, esta é a minha métrica, este é o meu plano, este é o meu plano no dia-a-dia, assumir um físico, portanto, porque a casa 1, que é onde está Marte em Capricórnio, também tem muito a ver com o aspecto físico, então este é o meu passo a passo, esta é a minha rotina, este é o meu objetivo, dieta, plano de exercícios, roupa, aspecto, portanto, há aqui durante este próximo tempo, durante estas próximas semanas, muita capacidade de trabalhar de forma objetiva para determinadas métricas que tu queres ver alcançadas em termos de look, numa coisa muito básica. Em termos interiores, em termos de mais profundo, existe uma necessidade de conseguir voltar a ganhar graus de confiança em ti, para saíres do sítio onde estás, para saíres, para te atreveres, para acreditares novamente em ti, como que perdeste a confiança um bocadinho em ti nos últimos tempos e é preciso começares a resgatá-la, e isso sabes tu melhor que ninguém que só vem com atitudes diárias, mesmo que elas não sejam fáceis, de certeza que a tua energia é mais resiliente de todas, se alguém consegue, és tu. Por outro lado, durante os próximos 6 meses, começas a desenvolver, atrás dos panos, algum tipo de projeto que te leva a ter mais graus de liberdade. Algum tipo de parceria em sociedade que te permite trazer dinheiro à tua vida, dinheiro de investimentos, dinheiro Existe uma noção de dinheiro a cair na tua conta, ou de menos gastos. Imagina que fizeste um empréstimo e vais renegociar para gastar menos mensalmente. Ou gastas menos ou ganhas mais, mas o que acontece é que durante os próximos 6 meses até junho de 2026 tu vais ter a capacidade de criar um compromisso com os teus graus de liberdade e deixar de estar tão subjugado às vontades do outrem. Aquário. Atitudes diárias levam-te
a teres a capacidade de construir a tua segurança mental, a tua estabilidade emocional. São as rotinas diárias que os outros não veem, que serão fundamentais durante as próximas semanas para tu manteres a tua sanidade e até aumentares os teus graus de amor próprio, aumentares a tua confiança em ti. É aquilo que não é feito publicamente que te vai levar a conseguires ver evolução. Os outros não sabem o que se passa. Tu é que sabes. Todos os dias vais ao ginásio, todos os dias comes menos, todos os dias meditas. Os outros não sabem o que se passa. Mas tu estás a ver a evolução no passo a passo, no dia a dia, na resiliência. Mais. Novo ciclo de 6 meses abre-se em termos do teu surrounding. As pessoas que existem à tua volta, de hoje até junho de 2026, que não prezam por te dar mais graus de liberdade, por te permitir ser autêntico, por te permitir ir e vir, por te permitir dizer aquilo que tu pensas, são pessoas que vão desaparecer da tua vida. E por outro lado, tu vais começar a rodear por pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes, que te permitem abrir o teu ponto de vista, pessoas que têm conhecimentos profundos sobre áreas das quais tu eventualmente até não percebes nada, pessoas que te estimulam intelectualmente, pessoas que aumentam a tua expansão mental. Ponta na tua agenda e daqui a 6 meses, em junho de 2026, vê se não tens novos grupos dos quais tu fazes parte, que cultivam a tua liberdade, que cultivam a tua autenticidade e que te permitem ser efetivamente quem tu és, com o bónus de te irem expandindo mentalmente sempre. Nós não somos uma caixa, nós não somos sempre iguais, vamos sempre aumentando o conhecimento e isso vai nos permitindo, não é, ter uma versão do mundo maior, mais possibilidades também. Peixe. Os objetivos a longo prazo da tua vida têm que se construir no passo a passo. Não vale a pena tu sonhares se não fazes nada para que as coisas aconteçam. Não vale a pena tu idealizares, tu achares que ia ser espetacular se não pões isso neste plano terreno, se não fazes nada. Não passa de um sonho de castelos no ar. Está na altura de seres o adulto responsável e começares a correr atrás do que queres ver acontecer na tua vida. Começares a acreditar que os sonhos são materializáveis e só quando eles existem fisicamente é que tu podes dizer que conseguiste construir aquilo que tu querias. Por outro lado, as pessoas que existem à tua volta são pessoas que podes contar com elas, podes contar com se elas dizem que fazem, vão fazer, se elas dizem que estão ali àquela hora, vão estar, ou nem por isso. E nomeadamente as equipas de trabalho que te rodeiam são de confiança ou simplesmente dizem-te uma coisa para te despachar, para te dizer que sim, para ser simpático e depois na realidade nada coisíssima nenhuma. Está na hora de olhares em tua volta e perceberes se as pessoas que existem à tua volta contribuem com ações, com resiliência para um determinado objetivo comum ou simplesmente andam à tua boleia de alguma forma. Por outro lado, nos próximos 6 meses há uma nova fase a crescer dentro de ti, uma nova fase em que tu estás farto de engolir sapos e de ser empático e vais admitir publicamente ao mundo algo. Há um grito do Ipiranga até junho de 2026. Tu sentias que não podias ser autêntico, que não podias dizer o que é que se passou, que não podias contar, que não tinhas graus de liberdade, que sentias sempre restringido de alguma forma e de repente existe uma admissão pública de algo que te estava a restringir os graus de liberdade, de alguma coisa que aconteceu e que alguém te faz chantagem para não contar, de algum tipo de trabalho que afinal não é assim tão bom, ou até seres reconhecido publicamente por seres um especialista numa determinada área e isso dá-te graus de liberdade como? Deixas de ter que fazer todo o resto que é lateral, deixas de ter que tratar todo o resto que é ruído, porque se és muito bom nesta área, então efetivamente é nesta área que tu tens que te focar e é aqui que tu vais ser reconhecido publicamente, acabou de teres que fazer tudo o resto, fazes só isto. Foco, objetivo, mas precisas ser reconhecido como um especialista, como sendo capaz para.